Grêmio e Palmeiras. O time do Grêmio, primeiro ataque perigoso, o Rodriguinho tentou a jogada, a bola cabeceada para fora, vai embora pela linha de fundo. Mostra nesse primeiro lance o time do Grêmio a disposição ofensiva, belíssimo corte do Rodriguinho em cima do Wendel. O Barcos, que foi assunto do Casagrande e do Caio na mesa tática, mandou para fora. É um jogo fundamental. Lógico que toda partida é fundamental. Meu nome é Cleber Machado, eu comecei a trabalhar em 79, estou fazendo 35 anos de profissão. Trabalho com esporte, comecei a trabalhar com esporte nos anos 80, 82, mas assim, não era a minha função. Aí a partir de 86 eu passei a trabalhar só com esporte, então desde 86 trabalho em esporte e estou aqui na TV Globo desde 88. E por que você decidiu ser um narrador esportivo? Foi uma coisa que foi acontecendo, te levou a isso ou foi uma escolha sua? É difícil dizer se foi escolha, né? Na verdade, quando eu era moleque, eu sempre gostei de futebol e de narrar jogo de botão, enfim. Achava que era uma profissão muito bacana. Mas sabia também que era uma profissão difícil. Quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu trabalhava na programação da rádio, departamento artístico da rádio, não tinha nada a ver com o esporte. Mas sempre achei muito interessante, sempre que eu podia ir a um jogo e ficar na cabine, eu ficava olhando o locutor, ver como é que os caras se comportavam e tal, achava que era uma coisa bacana. Não imaginava que fosse ser o meu futuro. Eu imaginava que eu fosse ficar na parte artística do rádio mesmo, como eu estava. Aí apareceu uma chance uma vez na Rádio Globo de gravar um boletinzinho para o Globo Esportivo. A gente ficava brincando com o Edson Scatamaca, que era o coordenador da equipe. Aí eu gravei aí teve a Copa do Mundo de 82, os caras foram todos para a Espanha e o campeonato não parou, então eu comecei a fazer jogo como repórter, mas sempre paralelo, né? Não era o meu trabalho, era um bico, vamos chamar assim. Aí, quando eu saí da Rádio Globo em 86, aí eu decidi, falei, acho que eu tive uma experiência simultânea, Rádio Globo e TV Gazeta, porque o próprio Edson foi trabalhar na Gazeta e naquele tempo deu para conciliar, eu trabalhava nas duas, mas começou a apertar, aí eu fiquei só na rádio. Quando eu saí da rádio, eu falei, agora eu vou procurar no esporte. E comecei a procurar para ser repórter de rádio, nem pensava em ser narrador. E voltei para a TV Gazeta. E na TV Gazeta, com a Valone, que era o chefe, aí o sistema de cobertura dos eventos da Gazeta, às vezes você, em vez de fazer um off para uma matéria, você fazia uma transmissão. Quando um time atacava, você narrava o ataque, e essa era a reportagem. Depois você fazia uma passagem, explicando o jogo e fazia as entrevistas. E com aquilo eu comecei a narrar um pouquinho. E naquela época não tinha essa questão do direito, todo mundo podia narrar, gravar o jogo inteiro. Então eu gravei alguns tapes na Gazeta. E foi assim, acho que eu comecei a narrar na televisão. Quando eu vim para a TV Globo, eu vim para trabalhar em São José dos Campos, para ser o Globo Esporte de São José dos Campos. E ao mesmo tempo eu rapidamente consegui fazer algumas coisas em São Paulo. Antes da Copa de 90 eu vim para São Paulo e aí eu já vim como narrador, entendeu? As coisas foram acontecendo meio naturalmente. Claro que eu achei legal a beça ser narrador, mas dizer que assim, eu pensei que eu ia ser narrador, talvez eu tivesse pensado lá atrás, sonhado em ser narrador de rádio. Aí apareceu a televisão assim, porque tinha o Esporte Espetacular e a gente gravava muitos eventos no Esporte Espetacular. Eram eventos gravados, lógico, mas eram eventos de 5, 10 minutos que a gente fazia compacto. E eu narrava aquilo, fazia algumas locuções. E aí foi acontecendo. Acho que o pessoal foi ouvindo, falando, vamos ver se dá para narrar. Aí narrei um jogo um dia, narrei um jogo outro dia, aí virei narrador. Então não é que nem hoje, né? Que já entra na faculdade, quero ser narrador, faz um curso, não? Não sei se hoje, se não era assim. Eu estou falando de uma experiência muito pessoal. Eu imagino que outras pessoas possam ter dedicado todo o projeto deles, o plano de carreira deles para isso. É que não é uma coisa tão simples, né? Você fala assim, eu vou ser jornalista, é uma coisa. Você faz a faculdade de jornalismo. É que hoje em dia, talvez, e não hoje, mas há algum tempo, quando a gente fala assim, vou ser jornalista, a gente está pensando só no vídeo, muitas vezes, em aparecer no vídeo. O Jornal Nacional não é só a dupla de apresentadores, né? Um jogo de futebol não é só o narrador. Um telejornal, enfim, tem uma série e um jornal, um programa de rádio, uma programação de rádio, enfim, hoje tem a internet e tal.
Mas acho que hoje em dia é muito mais, eu pelo menos tenho muito mais contato com a moçada que está fazendo faculdade, que está pensando em ser jornalista, e muitos falam disso. Gostaria de ser narrador de futebol, gostaria de ser narrador esportivo. É legal, se você tem essa ambição, esse sonho, essa pretensão, é legal se preparar, estudar, tentar e saber que não é uma coisa. Hoje tem um mercado muito maior, né? Hoje você tem muito mais emissoras, você tem muito mais necessidade de narradores e, por consequência, você tem mais oferta de vaga. Mas não é uma coisa simples, não depende só da vontade, você precisa ter vontade, oportunidade, a sorte de estar ali naquela hora e acontecer. E, claro, tem que ter algum jeito, algum talento. Às vezes, só querer, eu adoraria ser médico, mas nem fiz vestibular. Você trabalhou em rádio e TV, tem uma diferença muito grande? Pelo fato de você estar na TV, tem imagens, talvez você tenha uma liberdade maior? Na verdade essa é uma questão muito interessante, porque assim, no rádio, um locutor esportivo de rádio, ele tem que situar o ouvinte de onde a bola está, para que lado que o time está atacando, ele tem que fazer o cara imaginar um jogo. Né? E esse imaginar um jogo, no nosso estilo de narrar, é uma coisa vibrante, é uma coisa empolgada, é uma coisa que às vezes a bola não passa tão perto assim da trave, mas o lance foi crescendo de tal maneira que a hora que o cara chutou, ela passou perto da trave. Mas você tem um só sentido, que é a audição. Você está fazendo o jogo para alguém que está só ouvindo. Então, quando alguém está só ouvindo, você tem uma liberdade muito maior de criar, você tem uma liberdade muito maior de, artisticamente, você fazer o cara imaginar de um jeito ou de outro. Por isso que nós temos alguns estilos de narração esportiva no rádio, que você pode, por exemplo, o Fiore Giliotti era um cara da poesia. Você quer a coisa mais bonita? Não sei se hoje faria sucesso, mas você quer a coisa mais bonita do que abrem-se as cortinas e começa o espetáculo? O que é um jogo de futebol, se não um espetáculo, e ele fazer essa menção a um teatro onde abrem as cortinas e começa o espetáculo, né? Isso o cara vai imaginar. O que o cara vai imaginar? Só que a bola rolou? Ou ele está imaginando um palco, um teatro, uma plateia, uma cortina se abrindo? Então ele está mexendo muito com a imaginação. O Osmar, o Joseval e outros são mais técnicos, mais precisos, que também têm o trabalho, a obrigação e o talento de fazer o cara imaginar o jogo. No caso da televisão, o que parece ser simples, eu acho que talvez seja o maior complicador. Você ter a imagem e o som. Porque se eu fizer um jogo e disser apenas bola com fulano, com Beltrano, para fulano de novo, para Beltrano de novo, alguns podem se satisfazer, outros podem achar a obviedade do óbvio. Pô, isso eu estou vendo, bola na direita, bola na esquerda, isso eu estou vendo. Então como fazer para você lidar com esse som e com essa imagem? Você não pode não falar quem está com a bola. Porque a gente imagina que todo mundo sabe quem é o jogador do time tal. E não é todo mundo que sabe. O público médio, o público da TV aberta, que não é um público do futebol, é um público que às vezes vê futebol, esse público não sabe a escalação do time de cor. Não sabe se está jogando o lateral titular ou lateral reserva. Quem sabe, ele tem conhecimento do que é ser lateral. O público médio, não é o público específico de futebol. Então você precisa identificar o jogador, você precisa descrever a jogada, você precisa crescer no lance junto com a partida e ao mesmo tempo você tem que sair um pouco do óbvio. E talvez esse seja o grande segredo. Alguns conseguem mais, outros conseguem menos. Esse eu acho que é o grande segredo. Por isso que eu não sei se é mais fácil narrar na televisão do que narrar no rádio. Se eu chamar o Neymar de Paulinho, todo mundo vai saber que eu errei. Né? Por isso que eu, por exemplo, quando eu erro, eu corrijo. A não ser que eu não perceba que eu errei. Se eu perceber que eu chamei um cara errado, eu corrijo. Né? A hora que eu falo que foi pênalti, no rádio, é que hoje está tudo diferente, obviamente. Hoje o cara...